20 horas e 34 minutos. Olha aí, galera. Estilos 2001, né? Eu gostava da banda de estilo quando era aquele ritmo mais parecido com Mastruz com Leite, aquele forró mais, né, mais romântico, né? Aí depois entrou esse lambadão, até fez um certo sucesso, mas depois a banda sumiu com o lambadão, mas tocou demais, né? Inclusive nessa época eu tava no Rio de Janeiro, 2001, tocava lá. Tocava muito no Rio de Janeiro, né? Principalmente aí na comunidade da Rocinha, onde eu morava lá. Olha aí, toque DJ. Tá com nada, né? Agora o DJ Ives vai tocar lá na cadeia, né? Olha só. Aí é legal. Não é ruim não. Ficou marcado na história aqui da banda Estilos, lá de Limoeiro do Norte, né? Terra da minha esposa, Edna Gomes. Vamos lá. Tocar, se tocar todinha. Mas eu gostei também desse ritmo, apesar, mas eu gostava mais de quando era banda Estilo, de um estilo do Mastruz com Leite. É o seguinte. Acaba de chegar há poucas horas a prisão do DJ Ives, né? Que foi encontrado pela polícia num condomínio de luxo em Aquiraz e foi levado pelas autoridades até a delegacia onde foi preso, né? Vamos ver aqui a notícia que tem aqui no portal, né, do G1. Vamos ver como é que foi esse negócio dessa prisão aqui. Cantor DJ Iverson de Souza Araújo, nesta quarta-feira, né, dia 14, após os vídeos de agressão contra a mulher Pamela Holanda serem divulgados por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui tem um momento da prisão, mas o vídeo não abre, né, porque eu não tô com... a internet não tem força para abrir. Ives foi encaminhado para a delegacia metropolitana do Eusébio, na Grande Fortaleza, que investiga o caso. Ele chegou por volta das 18 horas e às 19 foi levado para a perícia forense, onde passará por exame de corpo de delito. Em seguida, ele deve ser levado para a delegacia de captura, conforme informações apuradas no local. A prisão preventiva havia sido pedida nesta terça-feira, dia 13, pela Polícia Civil e concedida nesta tarde pela Justiça. O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das suas redes sociais. O próprio governador do estado, a autoridade máxima, né? Acaba de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão de DJ Ives, no caso das agressões da Pamela Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça, que responda pelo crime cometido por igual Camilo. Boa, Camilo dessa vez acertou. O advogado de Pamela, Priscila Virino, informou que ela não vai se pronunciar, porque é segredo de justiça, né? Neste momento, quanto à prisão de Ives, ela ainda não irá se pronunciar, mas não há palavras para definir que a justiça está sendo feita disso. Pelo menos temporariamente, pessoal, a justiça está sendo feita. E sabemos que logo ele estará na rua, né? Pagará algumas cestas básicas ou prestará algum serviço comunitário e estará novamente na rua, né? Porque ainda é muito branda as penas de agressão contra a mulher, com feminicídio e tudo mais. Agora o letre aqui que eu coloquei para vocês. Vamos falar também de um caso que chamou muita atenção da mídia na época, em 2000, né? 2008, se não me engano aqui, 2008, quando Dada Dolabella espancou Luana Piovani e quebrou o braço, até então camareira Esmeralda, que na época interviu com segurança para a defendê-la. Então, Dado muito alterado, Dado Dolabella alterado, espancou Luana, segundo a perícia, né, de um bofete, né, tá escrito, e quebrou o braço da camareira Esmeralda, que era camareira de Luana. Agora, Gilson, por que você está relembrando esse caso? Nós estamos em 2021, você está relembrando um caso de 2008? É o que nos chama a atenção, pessoal, é que na época, como a própria Luana retrata, não tinha as correntes, né? Essas tal campanhas, do hashtag tal, hashtag isso, ela mesmo disse, ela que hoje em dia participa de várias, né? Então na época era menos, ainda era menos o alcance, apesar da mídia toda já ter, né, divulgado na época. Segundo o jornal Extra, né? Diz que Dado uma nota, publicou um pedido de desculpa, até pedido de perdão, porque disse que hoje em dia mudou e até então
é vegano e agora não tem essa impulsividade, pediu perdão a Luana, né? Diz que errou, aprendeu com os erros. Se formos olhar para este livro aqui, né, livro sagrado, a Sagrada Escritura, aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Então pode ser que o próprio Dado tenha alcançado a misericórdia do Criador ou de alguma entidade que ele acredita e não se envolveu mais em polêmica até então, porque o contraditório que parece com esse caso de Jay Ives, que ganhou mais de 220 mil seguidores em poucas horas, batendo praticamente 1 milhão de seguidores, o cara que tinha 700 mil e pouco, retrata que a população sempre foi adoecida. Não estou dizendo generalizando nós, pessoas do bem ou parte de maioria da maioria, que são do bem. Se forem 220 mil que seguiu esse homem, então 220 mil pessoas provavelmente não são do bem, certo? Agora, vamos dizer o que aconteceu também com Dado, que na época de ter espancado Luana e quebrado o braço da camareira Esmeralda, o cara ganhou simplesmente um reality show milionário, a conhecida Fazenda, da Rede Recópia de televisão. A punição de Dado pela opinião pública foi grande, né, por os críticos, mas a população também deu, né, inclusive disse que a própria parte feminina, não é eu que estou dizendo, a matéria que disse, a parte feminina votou em Dado para ganhar a Fazenda. O cara foi vamos dizer assim, colocado pela própria emissora, já teve o erro da própria emissora em ter colocado o cara, que tinha se envolvido acho que 6 meses após, né, nesse polêmico, dentro de um programa de reality show, botou esse cara, e a população, no lugar de o eliminá-lo, a população achou que ele merecia ganhar. Não é parecido com esse caso aqui, pessoal? Ou eu estou redondamente enganado? E olha que eu nunca assisti a Fazenda. Big Brother eu assisti umas 2 edições ainda, mas a Fazenda eu nunca assisti um episódio. Certo? Eu não gosto do estilo de programa e nem dos participantes. 1 ou 2 que ainda me entra assim, mas que não serve para mim ter como exemplo na minha vida. Apesar de eu seguir alguns artistas, né? Gostar de alguns artistas, até mesmo de caráter duvidoso, né? Como o próprio Naldo, né? Que também espancou a esposa na época, a Moranguinho, né? Ele é Moranguinho, na época. Ellen, não sei o que, o nome dela é Cardoso, não sei, mais ou menos. E ele pediu muito perdão, desculpa, né? Tal, ela voltou para ele, perdoou. Na época, e Naldo continua a sua vida, tem uma filha, né? Diz que aprendeu muito na relação dele com Chris Brown, que parece que Chris Brown, aquele americano que espancou aquela cantora lá famosa, parece que aquele cara diz que supostamente muda, mas de vez ou outra aparece alguma fofoca sobre Chris Brown entrando em contradição. E ele é muito amigo de Naldo Bene, né? Que inclusive eu gosto das músicas do Naldo Bene. Mesmo eu sendo contra as atitudes dele. Eu separo de vez em quando o artista a pessoa. Certo? Eu não cresci, não. Eu entrei na década de 2000 escutando Naldo e Lula. Ele e o irmão dele. Então, na comunidade e tudo mais. Eu acompanhei o crescimento, né, dele em mídia física, né, no tempo dos DVDs, da Furacão e tudo mais. Crescimento de Naldo. Então, a gente sai se afeiçoando com algumas coisas dos artistas. Mas voltaram aí, por aí, não vi mais polêmica em termos de ele espancar a esposa ou alguma coisa mais de Naldo. Mas esse caso, como Luana falou, Piovani, é um caso agora de clamor popular. Clamor de redes sociais. A resposta tinha que ser dada. Certo? A população estava esperando, a população do bem, que eu digo, estava esperando uma resposta do poder público para que este homem, DJ Ives, fosse punido, porque acho que as pessoas não toleram mais. As pessoas de bem não toleram mais isso. Em pleno século XXI, em pleno 2021, a população não compactua mais com isso, a não ser a parte, uma minoria, uma ninharia que concorda.
com essa atitude desse cafajeste. Mas, como eu estou falando para vocês, na época também com Dado foi a mesma coisa. Essa pequena maioria, às vezes que a gente está citando aqui, que não são pessoas talvez do bem, ou se são do bem, são disfarçadas de pessoas do bem, convivendo em sociedade, mas têm a mente doentia. Essas pessoas influenciam, sim, em algumas coisas. Você está me entendendo? Como em elevar o agressor, a elevar a impunidade e dar um prêmio por isso. Dar um prêmio por isso. Então, beira a população, né, essa pequena maioria da população, a perversão, certo? A beira a perversão. Muitos especialistas, principalmente sociólogos, psicólogos, explicam sobre isso. Tem vários tipos de analistas que explicam a perversão humana. Como eu não fiz psicologia ainda, né? Talvez eu faça, mas eu já abranjo isso. Né? A psicologia procura ter resposta para todos esse tipo de transtorno de personalidade. E esses caras têm esse tipo de transtorno. Podemos confiar em pessoas que já fizeram isso? Você pode até confiar, mas você não pode esperar muita coisa em troca. Que qualquer hora essas pessoas podem ter uma recaída. E esperamos que não. Confiamos no Deus que tudo pode, que transforma as vidas, nas pessoas que se arrependem. Em muitos casos, pessoas que se arrependem, outras não se arrependem. Certo? Muitas pessoas terminam suas carreiras no mal e não quer salvação. E não quer a aceitação da melhoria. Termina sendo um perverso. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Então, as comparações são parecidíssimas. Muda só mesmo a estratégia. A estratégia que se chama a nova geração. Vivemos na geração dos lacradores, como toda hora falam em redes sociais, os conservadores falam isso. Vivemos numa geração de mimimi, na geração mimizenta, e com isso tem crescido vários tipos de censura e a gente não se dá em conta que estamos sendo censurados. Não podemos nos dar a nossa opinião em aberto, porque você pode levar um processo. Se a pessoa se sentir ofendida aqui de um vídeo meu, pode me processar à vontade e eu vou ter que responder por isso, criminalmente. Você não pode mais falar o que vinha na sua mente, o que vinha na sua cabeça. Até para você falar casos contra esse cidadão aqui, vou falar de cidadão entre aspas, se ele se sentir ofendido, ele pode acionar o seu advogado de acusação ou de defesa, né? No caso dele, de a defesa, e tentar abrir algum inquérito contra pessoas, jornalistas. A imprensa não é mais totalmente livre. Você da imprensa, você acha que é jornalista, que você pode emitir sua opinião, você está redondamente enganado. Certo? O próprio Siqueira Júnior é que o diga. Por mais que os comentários deles foi um comentário bastante infeliz. Certo? Mas ele é livre para falar o que quer e o que pensa. Apesar dele ter ofendido uma classe totalmente, né, de minorias, que no caso chamamos de minorias. Mas há uma censura prévia. Você não pode mais falar tudo o que você pensa e nem tudo que vem na sua boca. Então você tem que filtrar para poder falar de classe A, ou de B, ou de C, o nome X ou Y. Dá nome aos bois. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Então há uma censura prévia. Você que fala muito em liberdade de expressão, liberalismo, pois repense, porque essa palavra não existe no cotidiano, englobando algumas causas. Tá certo? Porque há pessoas hoje em dia estão nessa fase do mimimi. A fase muitas vezes da automutilação. A geração da minha época, né, que eu tenho 40 anos, sou da geração dos anos 80, era uma geração que era exagerada, queria conhecer as coisas, né, mas não tinha esse lado pesado do sistema toda hora lhe frustrando e deixando você vazio. Não.
Eu não conhecia praticamente alunos, eu já estudei com várias pessoas que se automutilavam. Eu não conheci nenhum nas minhas passagens de ensino fundamental e ensino médio até chegar no nível técnico. Ensino técnico, a qual eu tenho um curso de formação de técnico de enfermagem. Mas só que não tinha isso, né? Até então, antes de 2000, e agora virou febre. Quer chamar atenção, faça, né? Eu não vou nem estimular aqui porque é contraditório. Então essas pessoas de agora sabem que a lei é a favor de tais coisas. Mas aqui a resposta foi dada de imediato. A prisão de DJ Ives, né? A população estava querendo que a justiça fosse feita, porque senão viraria bagunça. O próprio governador daqui do Ceará se manifestou, ele está de parabéns, Camilo Santana. Certo? Apesar de a gente saber que Camilo Santana é da esquerda. Né? A esquerda que passa muitas coisas pela esquerda. Mas, nesse caso, ele deu em primeira mão o que a sua equipe, né, da Polícia Civil fez para a prisão, para uma colaboração para a prisão de DJ Ives, que já estava calçado pela justiça com a sua defesa, que todos têm direito à defesa, para correr em sigilo, para a gente não saber mais de nada, nem imprensa, nem ninguém. Mas ele caiu, agora ele vai tocar lá na cadeia, aquela música, né? Toque, toque DJ, que essa aí não tá com nada, ele vai tocar lá agora, ele vai usar o neném dele lá, né? Faça seu neném, bota seu neném, ele vai lá. Certo que ele vai ficar numa prisãozinha especial, porque não sei se ele é formado. Mesmo que não seja, ele tem dinheiro, né? Ele vai ficar um negocinho reservadinho, depois vai pegar um advogado dele, vai entrar com a ação, e vem aí a cesta básica e alguma indenização, não sei se tiver, né, que pagar alguém, né? Foi chamado também os seus funcionários. Teve um relator, vazou um áudio que disse que poderia ter acabado em tragédia, porque tomou faca de um, faca de outro. Ele disse que a gente vê que ali é os dois que era inflamado. Mas mesmo assim, a mulher, por ser mais frágil, não pode ser espancada de forma alguma. Se ele não estava mais satisfeito no casamento dele, o que ele poderia fazer? Saísse de casa, certo? Abrir um próprio BO contra a esposa, se é o caso que ele disse que era ameaçado, não sei o que, de morte e tudo mais, abrir um BO. Ele tem a defesa, a gente acha que nós somos homens, somos indefesos. Não, a gente também tem leis. Nós temos leis que também nos ajudam. No caso, ele recorreu logo para o advogado para pedir segredo de justiça. Você está me entendendo? Então ele podia ter feito isso, não dá mais certo, tudo mais. Obrigado, Aldecílio. Boa noite, meu querido, tudo bem? Então, são muito parecidos do Dolabella e esse caso de DJ Ives. O Dolabella ganhou o reality show e esse cara ganhou mais de 200 mil seguidores depois dos vídeos. Da Dolabella talvez teria ganhado de novo a Fazenda 10, Fazenda 20, se ele tivesse feito a mesma coisa. Eu acredito que sim. Certo? Mas as pessoas de bem não aguentam mais essas impunidades. E por isso a resposta foi dada aí com a prisão de DJ Ives, que estava num condomínio de luxo, simplesmente em Aquiraz, no seu lazer, né, no seu bem-estar, enquanto a população, né, boa parte da população, sofrendo de ver aquelas imagens estarrecedoras. Eu, quando vejo a imagem em si, da mulher, logicamente, mas da criança, praticamente caindo de um carrinho, uma criança de 8 meses, indefesa, que poderia ter caído se não fosse a mãe da própria, né, a própria Paola, né, Paloma, acho, tinha batido a cabeça a criança, certo? A criança tinha, talvez, ter um traumatismo, num carrinho, daquela altura. Então fiquei muito chocado com essa cena. É do espancamento também da mulher. A hora que ele puxa ela no sofá, que ela bate a cabeça praticamente na quina do sofá, poderia também ter sofrido algum tipo de traumatismo. Então o cara, ele sabia o que ele estava fazendo. Por mais que ele fosse tomado pela ira, né, pela revolta,
alguma coisa subiu a cabeça dele, né? Tudo mais, sucesso e fama. O cara fica rodeado de mulheres. E tem mulher que não aceita, certo? Tem mulher que não aceita o marido, dividir marido, seu esposo, com várias mulheres, certo? Tem uns que fazem vista grossa, tem outros que são dependentes emocionais ou financeiros, como era o caso dela, né, na Pamela, né? Que aguenta as traições de maridos, espancamento. Pamela Holanda, falei certo. Eu falei Paola, né? Mas Pamela Holanda. Então, para você ter uma ideia, há dependências emocionais de muitas formas. Então, os caras que são cafajestes, eles tiram proveito disso. Porque quando você tem um cascalho no bolso, um dinheirinho e tal, sempre aparece alguma coisa. Se você não vigiar, como nossos irmãos evangélicos falam, você acaba caindo. Certo? E depois você acaba com a sua família, seu dinheiro fica na lona. Mas no caso de Ives, né, que com certeza para ele ganhar dinheiro só se for das redes sociais, a qual ele está ganhando seguidor. Mas por emprego, por ramos artísticos, vai ser difícil ele ter uma oportunidade por enquanto. Que não é também, vamos dizer, definitivo. Sempre uma pessoa... O goleiro Bruno não voltou para clubes pequenos? Não voltou para times grandes, mas clubes pequenos ele jogou aí algumas temporadas. Apesar de agora parece que se aposentou, né? O goleiro Bruno teve oportunidade. Então essas pessoas tendem a ter oportunidades. Chama-se reassocialização, né? Tem que ser reassociado à sociedade, realocado na sociedade. Então provavelmente ele pode ser que ele arrume algum emprego aí, né? Ele mesmo é empresário, né? Que parece que ele também tinha produtora. Então ele vai continuar a vida dele e pagar a cesta básica que for para pagar, certo? Mas foi uma resposta positiva para a sociedade. Foi positivo a prisão dele. Pior seria se ele não tivesse passado nem uma hora na delegacia, né? Como muitos casos acontecem. Pois é, pessoal, hoje o vídeo aqui é curto, foi só mesmo um breve comentário, comparação com o Dado Dolabella, que hoje dia é vegano, mas que a Luana viu nesse caso. Então a Luana, com aquele trauma aqui, a mulher fica traumatizada. A vítima em si, não estou dizendo só a mulher, mas a vítima em si fica traumatizada. Então Luana não perdeu tempo e já foi na rede social dela e falou do episódio, relembrou o episódio também escabroso de Dado Dolabella, que até então depois pediu perdão e desculpa na própria rede social dela. Certo? Você está entendendo como é que são os casos? Então, pessoal, quero aqui demais agradecer a audiência que vocês me deram no último vídeo. Batemos mais de 130 visualizações. Eu não passo nem de mal, passo de 28, 30. Vocês me deram 130 visualizações no vídeo anterior sobre o caso desse DJ aqui, que eu não queria ganhar likes muito, nem visualizações por caso semelhante a esse. Mas infelizmente era o que estava no momento para acontecer, e eu, como sou casado, tenho esposa e filho, eu tenho que me manifestar, nem que seja um pouquinho, sobre alguns casos que são assim, terríveis, estarrecedores. Então, muito obrigado. Você que continua me seguindo aqui no Face, você pode me seguir também no Instagram, que é Gilson Bloch. E no canal do YouTube, Gilson de Oliveira, Verdades Obscuras, Gilson de Oliveira. Lá tem vídeos completos, tem outros tipos. Tem séries jornalísticas, tem várias coisas lá que eu faço lá tem algumas brincadeiras, umas músicas que eu invento às vezes de cantar. Eu vou botar depois aqui um CD que eu faço, que eu participei, CD profissional, né? Eu cantava num grupo, num coral, onde eu trabalhava e era profissional. A gente chegou até a gravar no estúdio de Fagner, e teve música que tem eu e outro determinado cantor lá cantando, e vocês vão ver, tipo um brega, um bolero. Eu vou botar aqui no rádio, porque como meu computador aqui acho que não está rolando na mídia, mas em breve vocês vão ter aí uma palhinha aí das músicas. Música só, né? Pois, pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau e tudo de bom. E quem entrar mais tarde aí, fiquem à vontade. Nosso amigo aí, Odacir, sempre dá moral. Que Deus os abençoe e dê prosperidade e muita saúde. Tchau, tchau, galera. E mais uma vez, obrigado pelas visualizações. Shalom.